Olá, meus amigos traders e experts, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é David e sejam muito bem-vindos ao canal Bolsa Expert. Então, me dediquei hoje no sábado para fazer todo esse compilado, essa edição das operações que eu fiz e vocês vão acompanhar comigo agora. Uma coisa que eu queria falar é que desde o começo da semana eu fiz a análise de mercado, acreditava no mercado em tendência de baixa, como ele vinha fazendo, que no dia 11 o mercado encontrou o fundo, ficou na lateralização e no dia 12 ele respirou um pouco mais, mas eu acreditava, na semana em queda e com a recuperação na sexta-feira. Bom, então vamos lá. Eu fiz a primeira operação aqui no dia 8, as médias ainda estavam bem próximas, eu talvez identificou agora como um erro meu, eu deveria ter esperado as médias se alinharem mais, porém eu estava vendo ali uma forte pressão de venda. Você vê que no dia 11, no dia 5 aqui, que dia 7 foi fechado, né, a bolsa, você vê que o mercado aqui, ele encontrou esse fundo e ele já abriu com gap, algo até que eu anotei, eu falei assim, olha, o mercado provavelmente vai fazer um gap de alta, mas ele tende a cair um pouco mais. E eu acreditei nessa venda do dia, continuei apostando na venda e o mercado foi lá e após alguns minutinhos tocou o meu stop, eu encerrei a operação, certo? Então foi uma operação bem tranquila, estava com um stop ali de 140 pontos, então coloquei acima da VWAP, tinha feito uma barra bem forte aqui vendedora no gráfico de 12 minutos, porém o mercado começou a andar contra. Eu segurei, não mexi no meu stop, esperei, ou é alvo ou é stop. Eu acho que essa é uma das regras mais importantes para quem quer fazer trade. O mercado ficou ali brigando, ele caiu um pouco. Agora eu vejo assim que essa venda talvez eu fiz num ponto errado. Talvez a hora certa, Talvez não, com certeza. As médias estavam próximas. Você vê que aqui não gerou um gatilho específico e o mercado me estopou. A segunda operação que eu fiz ainda no dia 8 foi uma outra operação de venda. Vocês vão perceber que eu operei apenas na venda durante a semana. Ele estava rompendo uma linha de tendência de alta no 12 minutos. As duas médias estavam apontando para baixo. E aí ele fez aqui para mim, e aí o mercado fez aqui uma barra branca. Estava mostrando bastante força no volume price. Essa barra aqui foi um preço-fechamento de reversão de venda. E rompeu para baixo, eu acreditei na continuidade do movimento. Coloquei o meu stop aqui em cima, aqui acima dessa média, coloquei o meu alvo aqui embaixo, 330 pontos, e esperei o mercado realizar essa operação. Uma operação que demorou um pouquinho, assim. Na verdade, todas as minhas operações no 12R tem vezes algumas que são bem rápidas, a depender do volume do mercado, outras não. E aqui o mercado começou a injetar força. Eu até acreditava que ele poderia buscar a mínima do dia, porém eu busquei só apenas esse alvo inicial. E o mercado pegou aí o meu alvo, certo? Eu fiz essa venda novamente aqui, pelo um preço de fechamento de reversão de venda. O mercado acionou ali a minha entrada, coloquei o meu risco até maior um pouco daquilo que eu havia projetado. Eu achei, que eu acreditava, que ele iria buscar a mínima do dia. Porém, nós tínhamos alguns pontos aqui de mínimas anteriores que o mercado havia sentido ali, certo? Cortei um pouco para a operação não ficar muito longa, mas aí ele fez novamente outra barra, mas estava sentindo ali aquelas mínimas. Eu ainda pensei em liquidar a operação naquele momento ali. Eu até puxei ele, eu falei, talvez eu vou sair ali em 200 pontos. Isso é o ruim de não ter o trailing stop progressivo, Aqui nessa plataforma, Profit One, o stop, infelizmente, você só pode colocar o alvo stop, você não pode colocar para ele ir corrigindo ali. Então, na verdade, igual eu falei, nem que o mercado, não é que o meu alvo ficou longe demais, mas é que o mercado estava dentro de um caixote ali em algumas horas. Ele ficava ali na máxima, não na máxima do dia, mas na máxima estabelecida ali pelo caixote, voltava. Então, alvos longos nesse momento de mercado é um pouco mais complicado. E aí eu saí com 200 pontos. Essa agora é a minha operação, minha quarta operação. Eu entrei vendido. Nesse momento eu estava mais longe do que a operação anterior. Talvez eu poderia ter alongado a minha... Talvez não, o correto seria ter alongado a minha operação anterior e não feito essa aqui. Ou se eu tivesse feito essa, poderia ser feita desde que a operação anterior tivesse buscado aqui, a mínima do dia. Coloquei ali meu stop ali um pouquinho acima da mínima para me proteger, porém foi para o meu stop essa operação.
Eu fiz a minha quinta operação no dia 8. Alguns dias, essa semana eu fiz mais operações do que eu costumo fazer. E o que que acontece? Eu sempre estava buscando ali um valor de ganho no dia e um valor máximo de perda, né, naquele dia. Então o que que acontece? Se o mercado batesse o meu valor que eu tinha estabelecido para me perder no dia, eu parava. Mas enquanto não tinha chegado nesse ponto, se vocês perceberem, vocês vão ver no meu relatório semanal que os meus stops diários, na verdade a minha semana foi uma semana barata, certo? Então eu acreditava nessa força vendedora. Eu falei, olha, no 12 minutos talvez, por conta desse preço de fechamento e reversão aqui de venda, o mercado vem buscar aqui talvez 100% desse risco. E coloquei o meu alvo aqui lá embaixo só para colocar mesmo, né? Se ele viesse aqui no ponto que eu havia pré-estabelecido, eu ia realizar a operação. Tava com muita força de venda, porém a briga tava forte. E aí o mercado veio, né? E tocou ali bem próximo da mínima. Acho que questão de 5 tickets, segurou e depois me estopou. Agora no dia 9, a primeira operação também foi uma operação vendedora. Essa foi uma operação que eu nem deveria ter feito, né? Na verdade o mercado já deu uma pernada boa, já tinha caído bastante. Olha o tamanho dessa barra aqui. Tava perdendo a média móvel aqui maior. Ele fez aqui pra gente um preço fechamento de reversão de venda, né? Uma barra branca ignorada aqui praticamente. E aí por isso eu entrei vendido, coloquei ali meu stop acima dessa máxima. Um stop que ficou não tão longo nem tão curto, 245 pontos. E o mercado aí sentiu, né, a defesa, né? Você vê que aí deu o meu stop, um stop assim já ali que estava pré-estabelecido, e eu tive que me ausentar. Então no dia 10, né, eu só fiz aquela operação ali no dia 9. No dia 10 eu poderia vender se perdesse aquela região, as médias estavam começando a virar para baixo. Você vê que eu coloquei a venda, aí eu desisti e depois eu fui lá e coloquei a venda novamente. No dia 9 foi um dia que eu não pude acompanhar o mercado, então eu nem deveria ter entrado na operação, né, já que eu não ia ficar no escritório. Eu tive que sair, então não deveria ter feito aquela operação. Mas tudo bem, fiz uma operaçãozinha barata, só foi uma durante aquele dia. E o mercado aqui, as médias estavam começando a voltar para baixo. A VWAP estava aqui em cima. Eu deveria ter, talvez, porque eu vendi aqui. As médias estavam começando a virar para baixo. Tinha feito aqui uma forte pressão de venda aqui no 12 minutos. Ele fez pra gente aqui, ó, candles vermelho, fez um candle branco e ignorou, ou seja, aqui a barra branca ignorada. Então acreditando que a tendência ia continuar. Eu vendi, o mercado voltou contra a gente, foi lá e pegou nosso stop. A minha segunda operação foi às 10h15. Você vê que aqui nesse ponto, ó, que eu vendi, se eu tivesse colocado talvez o meu stop um pouco mais longo, mas o trade, principalmente o day trade, você deve minimizar as suas perdas aí e aumentar os seus ganhos. Então eu esperei o mercado ver, aqui as médias já estavam mais direcionais. Eu vendi aqui novamente, que ele fez 1, 2, 3 de venda, um preço de fechamento de reversão de venda. E eu vendi aqui, coloquei meu stop aqui, o mercado começou a andar. Eu tinha o meu alvo aqui inicial na mínima do dia. E o mercado foi andando. Eu puxei aqui o meu stop para o 0 a 0. Eu puxei ele mais para manter mesmo aquele stop ali. Porém eu estava vendo uma pressão muito forte de venda e acreditava que o mercado ia continuar caindo com bastante força. Lógico, o ideal é você não mexer no seu stop. O stop é algo que eu não gosto muito de mexer. Nesse ponto aqui eu fui arrastando o meu ganho, por isso que eu sinto a falta aqui nessa plataforma do Profit. Eu sinto falta aqui do Profit Pro por isso, porque o meu stop poderia estar sendo ajustado automaticamente. E aí eu falei, não, vou buscar aqui 500 pontos, estava arriscando ali 165 pontos, bateu 500 pontos. A minha terceira operação, eu tinha acabado de sair daquela operação que deu 500 pontos. Eu também acreditava aqui na continuação do movimento. Porém, se você perceber que em 2 minutos o mercado já tinha caído bastante, né? Então estava muito distante. Porém, no mercado, assim, não tem como você falar, o mercado já caiu demais ou o mercado já subiu demais. É lógico, se você tiver uma pernada, por exemplo, 2.000 pontos para cima, o mercado está esticado? Com certeza. Mas o mercado pode continuar e subir 4.000 pontos. Nós não temos como prever. Então a única coisa que o trader tem certeza e pode controlar é o seu stop, tá? Agora dizer se o mercado subiu demais, caiu demais, é igual tem pessoas que gostam de fazer preço médio, é algo arriscado. Pode dar certo? Pode, mas é algo muito arriscado. E aqui
No 12 minutos ele começou a fazer uma barra, né, de reversão, aqui a tendência de queda. Eu havia vendido, eu deveria ter vendido um pouco mais para cima, que o meu stop estava mais confortável aqui acima da mínima. Só que como eu vendi muito abaixo, eu não quis subir muito meu stop, porque já ia ficar aí basicamente 300 pontos. Então se eu tomasse um stop aqui, nesse ponto 300, eu ia entregar praticamente essa operação aqui, quase toda que eu fiz. E o mercado me estopou. Nós tivemos a quarta operação, novamente uma operação de venda. Aqui o mercado começou a subir, eu falei, bom, ele pode subir até aqui na mínima, para depois cair, eu vou buscar aqui esse fundo anterior. Continuando acreditando na tendência de venda. As médias estavam caindo, o preço estava apontando uma queda, o volume ali estava bem, digamos assim, mediante concentrado, né? Ainda era 10h30, as notícias estavam acontecendo durante o dia, tá? Esse vídeo eu nem vou tanto falar o que eu fiz e o mercado atingiu ali o nosso stop. E agora nós somos para a primeira operação do dia 11. Eu nem vou tanto falar aqui do que eu estava analisando de notícia e tudo mais no mercado, porque senão o vídeo vai ficar ainda mais longo. Mas todo dia eu fazia o meu pré-mercado ali, análise das notícias, de como eu acreditava que o mercado ia decorrer durante o dia. Eu fiz essa venda novamente pelo um preço, fechamento e reversão de venda. O mercado estava apontando para queda, porém eu já tinha entrado, já tinha perdido uma pernada de 300, mais de 400 pontos. Vendi aqui, o mercado foi contra e pegou o meu stop. Minha segunda operação também foi na ponta vendedora. Novamente, o mercado deu esse repique aqui e eu fiz essa venda um pouco mais acima, acreditando que ele poderia continuar essa força vendedora. O mercado fez aqui algo que eu não gostei, que foi um fundo mais alto que o fundo prévio. Então isso dificulta para quem está ali na venda. Eu até analisei assim, se eu coloquei um pouquinho acima da máxima anterior, não quis alongar muito meus stops, porque se ele pega o meu stop, ele tira menos pontos ali do que eu ganho em cada operação. O mercado foi próximo ali à média, acho que foi questão de 10 pontos ali que ficou faltando para tocar no meu stop, caiu mais um pouquinho, e aí ele volta, fica naquela lateralizando ali nesse próprio box. Sei que é fácil você ver depois que o mercado já aconteceu o renco, porém ao vivo não é tão assim, tão claro quanto a gente espera e tem um objetivo. E aqui ele começou a ficar lateral nesse ponto, né? Fez aqui esse fundo um pouco mais alto que esse fundo anterior, e eu fiquei esperando, aguardando. Aqui ele ainda para mim estava com essa força vendedora, apesar que eles estavam defendendo aqui os compradores, certo? E é uma operação que ele estava perto aqui, ainda perto da máxima e um pouco distante da mínima. Entrou uma força compradora e deu stop. E aqui eu tive a minha primeira operação aqui do dia 12. Talvez o ponto ideal seria fazer essa operação um pouco mais aqui atrás. Você vê que eu vendi aqui na confirmação, certo, do mercado, as médias apontando para baixo, VWAP também. O preço não estava tão longe da VWAP. Coloquei aqui meu stop curtinho aqui abaixo e coloquei o meu alvo um pouco mais aqui, perto aqui desse ponto de pivô do dia anterior. Resistência. Ele fez aqui uma barra bem ampla aqui nos 12 minutos. O mercado estava com uma força vendedora nesse dia, nesse começo da manhã. E ali eu fui buscar o meu alvo de 2 vezes o meu risco. Eu até estava tentando aí ver se consegui colocar a minha ordem para ir acompanhando, né? O trailing stop para ir acompanhando, mas infelizmente essa plataforma não disponibiliza. O mercado voltou, né? Eu já vendi aqui, ó. Essa barra já tinha andado demais, o ponto ideal seria um pouco mais aqui acima. E o mercado voltou contra mim aqui, você vê que ele faz aqui um fundo, faz aqui e ele começa a subir. Chega bem próximo do meu stop, a média 17 começa a virar aqui para cima. Esse candle aqui quer virar um candle de preço, fechamento e reversão de compra no 12 minutos. E ali eu fiquei aguardando e deu stop. A segunda operação eu fiz novamente na ponta vendedora. Foi uma operação que a média já tinha virado um pouco para baixo e acabado de sair da outra operação anterior, né? Se você ver aqui no gráfico de 12 minutos, o mercado apontando aqui uma venda forte, bem forte mesmo. E aqui já tinha aqui basicamente 2 minutos aqui, o mercado deu essa pernada aqui para baixo, esticou, começou a voltar aqui. Mas eu continuei acreditando aqui que ele iria perder esse fundo aqui. Alonguei um pouco mais aqui o meu alvo.
talvez nesse ponto, como estava já distante, o ideal mesmo seria já ter encerrado esse trade aqui nesse ponto, onde o mercado deu aqui. Por isso que se você consegue trabalhar com mais de um contrato, também é bom por causa disso. Por exemplo, se eu tivesse vendido 2 contratos aqui, eu ia zerar um contrato aqui nesse ponto e ia manter mais um contrato para ver até quantos pontos ele poderia andar. É que ele já tinha andado bem, já tinha andado aqui 400 pontos, eu coloquei 410 pontos, fui descendo aqui porque tinha que fazer manual, o mercado pegou o meu alvo. A minha terceira operação, eu falei, bom, o mercado caiu bastante, mas o operacional, até o momento, estava falando para vender. A semana, eu já havia feito ali minha análise de mercado, e a semana estava uma semana vendedora. Então, mesmo que o mercado já tinha caído, né, ele tinha que a mínima do dia anterior, que eu acreditava que ia segurar os preços, eu fiz essa venda acreditando na força do movimento vendedor. Esse ponto aqui de 170,095 foi um preço que foi defendido e trabalhado ali, basicamente desde o dia 8 de junho. Eu anotei aqui, no dia 8, no dia 10. Na verdade, esse preço aí, desde o dia 5. Desde o dia 5 começou no preço 171,095. E aí depois ele foi para 170,095. E foi defendido esse preço aqui, o mercado trabalhou durante esse preço aqui praticamente a semana toda, né? E eu já tinha estabelecido esse ponto. Então, o meu erro foi o quê? Quando o mercado veio e caiu aqui, eu poderia ter colocado o meu stop aqui, para se ele voltasse me tirasse, mas teve esse stop. E aí eu fiz a minha quarta operação, novamente, entrei vendido. Aqui fez um preço de fechamento de reversão de venda. Quando fechou vermelho, eu entrei aqui, o mercado começou a cair, voltou, chegou aqui bem próximo da média, né, no 12R, né? E aí eu falei, bom, eu vou esperar, se ele tocar na média eu saio. Não quis colocar o meu stop no fundo anterior, né? Fundo anterior é a entrada, que teria, na verdade, porque o candle que me gerou a entrada foi esse. Então o fundo anterior seria aqui em cima, porém o meu stop ia ficar com quase 300 pontos. Aí eu resolvi não alongar demais o meu stop. Coloquei aí a minha entrada aqui nesse ponto, a minha entrada aqui nesse ponto, nesse candle aqui. O mercado ficou lateral, ficou nesse ponto aqui. Eu aguardei para ver o que ele ia fazer. Foi uma operação que não foi tão rápida, mas também foi mais uma operação ali que deu o seu stop, certo? Mercado começando a voltar ali para compra, começando a entrar força na compra, e eu mantive ali o meu stop. Falei, não vou nem alongar nem encurtar. O mercado deu o meu stop, certo? E aqui nós tivemos a nossa quinta operação de venda no dia. Entrei vendido nesse ponto. Preço fechamento de reversão de venda. Foi uma entrada que o mercado ficou ali naquele preço sendo defendido. A VWAP estava próxima, o mercado já tinha caído, né, bastante. Então talvez o ponto ideal, mais uma vez eu falo, o ponto ideal seria vender aqui. Na verdade não quis vender nesse ponto aqui em cima, que estava próximo da VWAP. Então eu falei, bom, ele fez aqui um preço fechamento de reversão de venda, falei, a VWAP aqui pode me defender. Coloquei aqui minha entrada, meu stop aqui nesse ponto, estava um stopzinho de 220 pontos. Então eu falei, bom, se ele cair aqui, eu tenho esse ponto e tenho outros níveis mais abaixo, então ele pode cair bastante. Mas você vê que o mercado já tinha tocado na máxima, já tinha tido aqui uma queda bem forte aqui, e aqui ele começou a ter uma pressão de compra, depois ficou lateralizando. O mercado começou a querer dar a meu favor, voltava. Os vendedores começavam a empurrar, os compradores defendiam. O preço começava a vir para baixo, depois o preço voltava para cima. Então foi uma operação acirrada, bem acirrada mesmo. Em lateral, entrou aí uma pressãozinha de compra, o mercado subiu, chegou aqui e bateu o meu stop. Essa foi a minha última operação que eu fiz durante o dia. O meu relatório de performance. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aqui foi as minhas operações do dia 8 ao dia 12. Se você ver, foi um total de 17 operações. Das 17, apenas 4 eu operei com ganho.
Então, se você ver, teve dia aqui que o meu prejuízo máximo, acho que o meu prejuízo mais alto aqui que eu tive foi esse de R$ 49, enquanto o meu mínimo de lucro foi R$ 40. R$ 40. Então, se você ver, ó, 315 para 490, mesmo apenas com 23% das operações vencedoras, eu praticamente quase fiquei ali bem próximo do meu resultado normal. Então, esse final de semana eu tirei para estudar um pouco meu operacional. Vocês vão perceber que algumas coisas mudaram e através disso eu vou tentar andar mais próximo dessa forma. Esse operacional que eu havia criado dessa forma, ele era muito bom para você operar swing trade, né? Você operar no diário, você operar em ações. Operar em ações aqui você tem, a partir do momento que as médias se cruzam aqui, você acha que uma operação faz um preço de fechamento de reversão de compra, né? Ou na venda, quando ele faz um preço de fechamento de reversão de venda, ou aqui o inside bar, você vê que o mercado anda bem, né? O mercado anda bem. Então esse operacional é bastante direcional, então por isso, quando o mercado está direcional, vocês veem que as nossas operações se alongam bastante. Infelizmente também estou sendo prejudicado porque não tenho nessa plataforma aqui o meu Times and Trades e também não tenho o trailing stop, onde as operações, né, a ordem oco, as operações vão, o meu ganho ele vai subindo de acordo com as minhas operações. Mas desde já eu já peço, né, deixa o like, se inscreva no canal, acompanhe essa jornada. Nessa próxima semana que quero postar um vídeo sobre investimentos. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.